Comentando a crise existente no tempo de São Luís Maria Grignon de Montfort, o senhor mencionou a Lures que os católicos que então tinham dois meios para se orientarem diante das doutrinas divergentes. Primeiro, o cotejamento dessas doutrinas com as verdades sempre ensinadas pela Igreja. Segundo, o discernimento dos espíritos. Pergunto, sem negar a possibilidade de interação desses dois meios, ao que parece o mais convencional ou conveniente, qual o meio dentre esses melhor para que o católico hoje utilize para orientar-se diante da crise pós-conciliar? Segundo, poderia o senhor explanar melhor em que consiste o discernimento dos espíritos e suas limitações? Peço uma explicação sobre os carismáticos dentro da Igreja. Aqui é um curso de seminário, é um pequeno seminário. Eu não poderei senão dizer coisas muito resumidas a esse respeito. Mas eu enfrento. Non recuso laborem. Vamos para frente. Então, a pergunta é, sem negar a possibilidade de interação desses dois meios, portanto, o cotejamento com as doutrinas e o discernimento dos espíritos, então ele pergunta qual é desses meios o melhor para que o católico hoje utilize para orientar-se diante da crise pós-conciliar. Depois, no que consiste o discernimento dos espíritos. Fica mais fácil se eu disser uma palavra rápida sobre o discernimento dos espíritos. O discernimento dos espíritos é uma ação da graça sobre o homem, mediante a qual o homem fica mais habilitado a perceber aquilo que é tocado pelo bom espírito e aquilo que é tocado pelo mau espírito. Ação sobrenatural, aquilo que é bom, aquilo que fala de virtude, fala de santidade, fala de verdadeira fé. A alma tem como que um instinto que percebe isto e que se deixa levar por isso. Pelo contrário, quando tem alguma coisa de mal, a alma tem como que instinto. Como que instinto, dado pela graça, que faz perceber que ali há alguma coisa de ruim e que põe de lado. A experiência de todos os dias mostra isso por várias formas. Eu lembro aqui de um fato muito bonito da vida de um grande santo, do qual hoje em dia, infelizmente, não se fala muito no Brasil. Talvez se fale nos Estados Unidos, na Europa e talvez na América Espanhola, se fale mais dele. São Clemente Maria Hofbauer, o grande apóstolo do mundo germânico no século passado. Ele era de uma família muito modesta, muito pobre, e ele era entregador de pão nas casas. Mas nas horas vagas, ele ia assistir aulas de teologia na Faculdade de Viena. Esse entregador de pão, apaixonado pela teologia, é uma pequena obra-prima da graça. Ele deixava-no entrar. Uma criança, um mocinho tão sem importância, deixava-o entrar. E ele assistia a aula. E eles estavam um dia assistindo a aula de um famoso professor de teologia de Viena. Viena, como os senhores sabem, é uma das grandes capitais da cultura europeia, da inteligência europeia, das belas maneiras, etc. Ele estava assistindo essa aula, quando o professor disse alguma coisa, ele interrompeu. Disse, o senhor permite, eu quero fazer uma objeção. Disse, o que é? Eu estou em desacordo com isso, por aquilo. Indignação geral, porque o padeirinho, menos do que isso, o entregador de pães, estava em desacordo com o grande professor, doctor, fulano de tal. Tá bem? Ele manteve seu desacordo e, muito tempo depois, o erro do professor foi condenado pela Igreja. São Clemente, o futuro São Clemente Maria Hofbauer, tinha percebido que aquilo era ruim. Era um trabalho da inteligência, mas era um trabalho do discernimento dos espíritos. Ele viu naquele professor algo de ruim, algo de errado, que nos faz sentir no herege o herege. Às vezes de costas, quando ele está andando na rua, no modo de pegar o guarda-chuva. É evidente que a fé está duramente posta à prova na crise da Igreja. É uma coisa evidente. Como é que a pessoa pode defender a sua fé nessa prova? Dos meios tradicionais. Ela deve estudar os documentos oficiais da Igreja anteriores à crise,
deve dar a esses documentos toda a sua adesão, na medida em que, segundo o próprio ensinamento da Igreja, é preciso dar esta adesão, e ela deve fazer o cotejo, como bem diz o meu simpático consulente. Além disso, ela terá, muitas vezes, nem sempre, esse instinto por onde ela percebe para onde vai o erro. E ela, por outro lado, deverá ver quais são os sacerdotes, quais são os bispos fiéis ao ensino tradicional. Deve procurar por eles, deve fazer-se formar por eles. Ela pode recorrer também como um mero eco da igreja docente, não como elemento da igreja docente, a leigos, a leigas também, cuja fé elas conhecem e que acham que pode aconselhá-las bem. E rezar e pedir a Nossa Senhora que a proteja. Não há outro meio. Mas uma coisa é certa, nunca a tentação será maior do que a graça que a pessoa recebe. E se a pessoa prevaricar, ela de fato teve culpa, porque Deus não abandona ninguém. Dentro da confusão, a verdade é essa. Tenhamos ânimo, portanto, e não estremeçamos. A realidade é essa. Há um critério que é seguríssimo. Quando nós vemos que em uma determinada corrente se favorece aquilo que do lado da virtude é censurável, é pelo menos muito improvável que ali a doutrina seja boa do ponto de vista da teologia. Em última análise, se há uma corrente religiosa que se diz católica, eu não sei, não tenho meios, quer dizer A, quer dizer B, quer dizer C. Não tem meios para formar um juízo próprio, mas percebo que nesta corrente existe condescendência com modas contrárias à virtude cristã, com preceitos, condescendência com violação de preceitos postos pela Igreja. Então, por exemplo, há um ambiente onde as saias, onde os trajes são indecentes, onde se favorece a ida a praias que não prestam, onde o ambiente é de um relaxamento de todas as regras, relaxamento de todos os deveres, abolição de todo preceito, horror, sacrifício, eu tenho razões de sobejo para desconfiar que a teologia dessa gente não vale 2 caracóis. Porque quem erra em matéria de moral, a moral se baseia na revelação. Se eles erram em matéria de moral, é tão fácil conhecer isso. Se eles erram em matéria de moral, erram interpretando a revelação erradamente em matéria moral, no que diz respeito à Santíssima Trindade ou à missa ou qualquer outra coisa, como é fácil que estejam errados? Eu arredo o pé. Esse não é um ambiente para mim.